Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje a festa, por isso cantamos o Glória, rompendo dinâmica quaresmal, porque hoje nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Que é a cátedra? A cátedra é a cadeira onde o bispo, o sucessor dos apóstolos, se senta, né? Mas aquilo que a gente está celebrando hoje é muito mais do que a festa de uma cadeira, né? Ninguém celebra a festa de uma cadeira, né? Não é uma festa simplesmente de uma cadeira, né? Mas é aquilo que ela representa. Para o mundo antigo, os antigos mestres, eles ensinavam sentados. Eles transmitiam conhecimento sentados, da cadeira. Da cadeira se ensinava, da cadeira se governava, da cadeira se conduzia o rebanho. Precisava da iluminação do saber, o que precisava da orientação de alguém mais sábio. Essa figura do mestre que ensina sentado. Nas universidades, o título que se dava aos professores titulares das disciplinas universitárias, né, se chamava cadeira, né? Antigamente, quem é mais antigo, né? Segundo aquela disciplina, antigamente chamava cadeira, fazia a cadeira de tal, né? De tal professor, né? Fazer aquela cadeira, fazer aquela disciplina. Vou me matricular na cadeira de tal professor, porque ele que vai me ensinar, ele que vai me conduzir, ele que é o mestre. E os professores titulares dessas disciplinas nas universidades tinham o nome de professores catedráticos, né? Catedrático é o professor titular daquela disciplina, porque ele ensinava aquela disciplina, aquele curso, né? Então essa festa de hoje é muito ligada não ao martírio de São Pedro, e ela nunca surgiu ligada ao martírio ou à devoção a São Pedro. Alguns poderiam até pensar, porque toda festa que é ligada ao martírio de Pedro, o padre usaria paramentos vermelhos. Mas hoje ela é ligada, ela se liga à missão dada por Cristo ao apóstolo Pedro. Surgiu desde muito cedo na igreja, desde o século IV, essa festa surgiu na igreja em Roma como uma forma de expressar a comunhão, a unidade e a reverência que toda a igreja universal tinha naquela época e continua tendo ainda nos dias de hoje para com o sucessor do apóstolo Pedro e a missão confiada pelo Senhor a Pedro. Não foi Pedro que pediu a missão que tinha, né? Mas foi o próprio Cristo que confiou por iniciativa própria sua a Pedro, a Simão Pedro, essa missão, a missão de ser sinal visível da unidade da igreja, a missão de guardar essa fé que hoje nós vemos proclamada e professada por Pedro, né?
quando Jesus, na cidade de Cesareia de Filipe, pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns começam a dizer o que se dizia sobre o Filho do Homem, o que se dizia sobre Jesus. E alguns começam a dizer, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus agora faz essa pergunta, refaz a seus próprios discípulos, a seus próprios apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro dá aqui uma resposta que não provém da sua inteligência. É uma resposta que não vem da sua perspicácia, que não vem da sua capacidade de observar ou de contemplar, até porque Pedro, pelo que nós conhecemos da personalidade de São Pedro, Pedro não tinha uma personalidade muito contemplativa das coisas. Longe disso, São Pedro era muito de ação, era muito intempestivo. Pedro fazia e depois pensava nas coisas. Muitas vezes nós vemos Jesus reprimindo Pedro, né, e às vezes chamando a atenção de Pedro, exatamente por conta dessa impulsividade dele, porque era conhecido por essa intempestividade do seu modo de ser, da sua personalidade, diferente de São João. São João era contemplativo, São João era místico. Basta a gente ver o Evangelho de São João, né? O Evangelho mais tardio dos Evangelhos, né? O Evangelho de São João, o último Evangelho, foi o último Evangelho a entrar no cânon bíblico e quase não entra por causa do limite do tempo, né? Nem o Evangelho, nem o texto bíblico entrou depois do ano 100, né? O Evangelho de São João estava no limite do ano 100, ali nas proximidades do ano 100 da era cristã, então 90 entre o ano 100, né? Onde se citou o Evangelho de São João, o último Evangelho, né? São João teve muito tempo para ruminar a palavra de Deus, São João teve muito tempo para meditar sobre o verbo divino, São João teve muito tempo para fazer alta teologia sobre todo o mistério que ele viveu, né, e que ele testemunhou, né? Daqui a alguns dias nós vamos celebrar, acho que depois de amanhã nós celebramos São Policarpo. São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Depois Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo. E aí a gente tem toda a tradição apostólica, o banco da tradição apostólica que parte de São João, né? E aquilo que eles viveram, que eles experimentaram e que eles testemunharam do Senhor, eles foram transmitindo. Então, São João teve muito tempo para fazer alta teologia, por isso os textos de São João são textos de alta mística. O próprio Evangelho de São João é isso, é uma alta mística sobre o mistério da fé, o mistério revelado. E São João teve tempo de, ainda em vida, no seu Evangelho, combater muitos erros e muitas heresias que surgiam naquela época já no cristianismo. E dentre essas várias heresias era a do gnosticismo, que ele se debruça já no seu Evangelho, nas suas cartas, contra os gnósticos, e depois seus discípulos. São Policarpo vai se dedicar muito contra os gnósticos. Depois Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, vai escrever até uma obra-prima da literatura patrística contra os hereges, né? Contra as heresias, a diversos hereges de Santo Irineu de Lyon, que é um primor da patrística antiga, batendo duramente contra essa heresia do gnosticismo, né? São Pedro é conhecido exatamente pela sua intempestividade, né? Pela sua resposta rápida. Depois ele pensa naquilo que diz. Mas aqui Jesus, ele louva a resposta de Pedro e reconhece isso. Não foi o ser humano que te revelou isso, não foi tua inteligência que te iluminou, não foi tua capacidade de observar, Pedro, ou de ver as coisas que fez com que você concluísse isso, né? Se fosse da boca de João, talvez pudesse ser pela capacidade de observar
que São João tinha, né? Talvez, mas Pedro não. Pedro longe disso, né? Mas Pedro dá exatamente essa resposta: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Até hoje, toda vez que a gente chama o nome de Jesus Cristo, nós estamos professando a fé de Pedro. Quem primeiro revelou isso? Tu és o Cristo, foi Pedro. Então, até hoje, quando a gente proclama Jesus como o Cristo, nós estamos professando a fé de Pedro, ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não se dê conta disso, né? A gente proclama a fé de Pedro, a fé do apóstolo Pedro, proclamada por ele, né? Até mesmo aqueles que são contra a igreja, até mesmo aqueles que são contra o catolicismo, até mesmo aqueles que são contra os apóstolos, né? Quando proclamam, quando escrevem na fachada de suas igrejas, Jesus Cristo é o Senhor, estão proclamando a fé de Pedro. Sem querer, mas estão proclamando a fé de Pedro. E Jesus, diante dessa resposta, tu és o Messias, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus dá agora a Pedro a missão, de sobre esta pedra, quando Jesus fala sobre esta pedra, quem é a pedra? Alguns estudiosos falam: não, essa pedra é Jesus. Outros dizem: não, esta pedra, outros dizem que esta pedra seria Pedro. Outros dizem ainda que esta pedra seria o que Pedro proclamou, a fé. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Quem está certo? Eu não vou entrar aqui na discussão, mas eu acho que todos estão certos. Nesse sentido, não há resposta errada. Esta pedra é o próprio Cristo. Esta pedra é a fé proclamada por Pedro. E esta fé é o próprio apóstolo. Eu acho que nesse sentido não há erro na divergência, mas a divergência, ela, nesse sentido, acaba enriquecendo até a reflexão sobre esse mistério daquilo que o Senhor diz. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno, as forças do mal, as forças de baixo, nunca poderão vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra, tudo que tu ligares aqui, será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra, será desligado no céu. Então foi essa missão que Jesus deu a Pedro, que não foi ele que pediu, não foi Pedro que pediu. Pedro, eu acho que jamais teria almejado uma missão assim, e que exigiu tudo dele, e de seus sucessores também, Por isso hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos isso, esse dom que quis o Senhor dar ao mundo, à humanidade, a igreja como sacramento do seu amor pelos homens, de Deus que nunca abandona os homens, mas que no meio dos homens faz sentir a presença do reino de Deus na sua igreja como sacramento vivo do seu amor. A igreja é sacramento do reino de Deus. A igreja é sacramento vivo do amor de Deus. E na vida da igreja nós somos convidados a sentir, a experimentar e a viver tudo isso, proclamando essa fé inspirada pelo Pai. E Jesus reconhece a presença do Pai, inspirando e colocando dentro de nós a revelação divina. Deus se revelando, Deus se mostrando, E essa fé guardada por Pedro, testemunhada até o derramamento do seu sangue, da sua vida inteira. Hoje, vocês podem ter visto nos postagens, agora as pessoas fazem muitas postagens de uma escultura, de um altar. Na verdade é um altar
que fica dentro da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, uma basílica, uma igreja antiga, né, tem vários altares laterais, que são altares secundários, e tem o altar central, o altar maior, que se chama altar da confissão, né, porque é o altar onde foi sepultado São Pedro, e sobre o qual ficou a Basílica de São Pedro, né, ali no Vaticano, que ficava depois do centro da cidade de Roma. Né? Por quem visita a cidade de Roma, hoje você vê que tem que atravessar o rio Tibre, né? Para ir para o Vaticano. Fica depois. Na Roma Imperial, na Roma Antiga, o Vaticano, a colina Vaticana, ela ficava fora da cidade. Os cristãos, os criminosos, os condenados, que não tinham direito à cidadania romana, eles morriam crucificados e fora da cidade de Roma. São Paulo tinha cidadania romana e foi morrer pela espada, uma morte considerada mais nobre, porque era mais rápida, né? Uma morte nobre. Né? Os nobres do mundo antigo, né? Quando eram condenados à morte, não morriam de qualquer jeito, não. Eu sou nobre, não morri de qualquer jeito, não. Né? Não morri de qualquer jeito, não. Tinha gente que contratava até carrascos especializados para poder dar um golpe certeiro, rápido, a pessoa morria. E dizem que não sentia nada. Né? Quem dizia isso nunca morreu. E quem morreu não voltou para dizer essa história. Né? Acreditava-se que era rápido e que era indolor, né? E ninguém voltou para dizer esse dólar, não. Mas contratava-se, porque era uma morte nobre, rápida. Né? É um fato curioso na história que Ana Bolena, a esposa do rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ela que motivou, né, foi um dos pivôs da divisão, da separação do cisma da Igreja Católica Romana com a Igreja da Inglaterra. Né? Essa mulher angariou tanto ódio na corte do rei Henrique VIII, que depois que o rei repudiou Ana Bolena, conseguiram anular de novo o casamento dele e deram a ela sentença de morte. Ela conseguiu tanto ódio da corte, que mandaram contratar um carrasco, como se fazia, né? Só que envenenaram o carrasco. E esse homem não conseguia acertar o golpe. Né? E aquela mulher, aquela pobre desgraçada, morreu com vários golpes, o carrasco tentando acertar e não matava Ana Bolena. Tanto ódio ela conseguiu, né? Da corte inglesa, né? Por conta disso, morreu assim, triste, né? Morte triste com vários golpes. Né? Mas São Pedro, pobrezinho, né? Que joga fora da cidade. O Vaticano era uma colina em que tinha, alguns dizem que tinha até um lixão ali na Roma antiga, era até ali um lixão, eles falavam isso. Ali perto tinha o Circo de Nero, onde o obelisco que hoje está na Praça de São Pedro, ele ficava no centro do Circo de Nero. Né? Então não ficava exatamente onde está hoje, mas ficava mais ou menos onde o Papa mora hoje, na Casa Santa Marta, dentro do Vaticano. Hoje está no centro da Praça de São Pedro, mas acredita-se que o Circo de Nero ficava ali perto de onde hoje o Papa Francisco mora, né? Que é a Casa Santa Marta. Ali no mundo antigo ficava o Circo de Nero, e no centro do Circo de Nero ficava aquele obelisco que está lá. E acredita-se, segundo a tradição, que aquele obelisco foi testemunha, foi trazido do Egito, de Alexandria, do Egito, pelo próprio Nero, como presente para ele mesmo, né, para si mesmo, e colocou lá no seu circo, né,
O circo era onde aconteciam corridas de brigas de cavalo, carruagens e lutas de gladiadores. Acontecia isso, tudo isso para a diversão do imperador e do povo, da plebe, que se reuniu assim. E depois Pedro foi morto ali, foi jogado num culturo onde hoje foi construída, onde hoje está a Basílica de São Pedro. Durante muito tempo não se sabia se Pedro estava exatamente ali, sepultado ali, naquele lugar. Mas a igreja também nunca duvidou disso. Segundo a tradição, estava ali, né? Mas nunca ninguém teve a curiosidade de abrir, de escavar e de examinar, né? Em torno do túmulo de Pedro, criou-se logo uma devoção, como acontecia com o túmulo dos mártires, de todos os mártires em Roma, onde o local onde eles morreram acabou se transformando num túmulo, num lugar de peregrinação, né? Um lugar de peregrinação de fé. Então, em torno do túmulo de São Pedro foi construído um túmulo assentado, fizeram uma pequena capelinha e acabou se tornando um local de peregrinação, onde os cristãos, ainda sob forte perseguição, eles iam quando podiam rezar lá naquele lugar. Depois foi feito quando Constantino, o imperador Constantino, autorizou o culto romano, o culto cristão para Roma, ele quis construir naquele lugar onde estava o túmulo de São Pedro uma capelinha, uma basílica constantiniana, né? Construiu ali uma basílica. A primeira basílica de São Pedro foi feita por ele, né? Ali, naquele lugar. Uma das provas de que aquele lugar é aquele lugar mesmo é que Constantino, na época, teve que fazer um aterro enorme ali. Então, quem visita por baixo o Vaticano, a Basílica de São Pedro, encontra as fundações da Basílica da Igreja feita pelo imperador Constantino. E Constantino teve que vencer um desnível enorme. E você vê colunas de 3, de 5 e de até 7 metros, né, ali por baixo. Então ninguém faria uma construção daquelas num terreno tão ruim se aquele lugar não fosse tão importante, né? Você não ia fazer uma construção cara num terreno ruim se aquele local, se aquele terreno não fosse importante, né? Há alguns historiadores que dizem que Constantino, quando mandou fazer, ele foi, os ossos de São Pedro foram exumados, ele tirou seu manto púrpura, tirou o próprio manto, recobriu os ossos de Pedro do seu próprio manto e colocou dentro de uma urna de mármore, no funerário de mármore. Passou-se o tempo, depois dessa basílica de Constantino foi feita uma outra basílica, e depois, no século XVI, foi feita a basílica atual, começou a obra da basílica atual que nós vemos hoje, né? Inicialmente pensaram em fazer uma reforma na Basílica de São Pedro, que nós temos hoje. Só que tinha muitos problemas na fundação dela, e tinha muita coisa que não dava para adequar, era muito diferente. Então, o Papa na época, o Papa Júlio II, que começou, depois outros deram seguimento, ele chamou 2 arquitetos muito famosos naquela época. Chamou Michelangelo e chamou outro, Gian Lorenzo Bernini, os 2 arquitetos. Os 2 eram inimigos, os 2 arquitetos viviam brigando entre si, não se davam muito bem entre si, e viviam brigando. Eu acho que o Papa, muito inteligente, e para não ser enganado, e para ser avisado se um ou outro quisesse enganar ou fazer qualquer coisa, saber que você ia ser rápido em discordar do outro, né? Você chama 2 amigos, não, você é meu amigo, eu não vou dizer nada que vai contra você. Chamou os 2 que eram quase que rivais, para
remodelar a Basílica de São Pedro que a gente tem hoje. Michelangelo foi responsável pelo embelezamento da Basílica de São Pedro. A cúpula foi feita por um outro florentino, tinha sido feita por um outro florentino, escultor florentino, artista florentino. Né? A de São Pedro foi feita por ele mesmo, Michelangelo. Foi ele que realizou, que fez a maior cúpula da Itália. Né? E foi ele que fez aquela cúpula e idealizou a igreja como está. Bernini ficou responsável pelos trabalhos internos e a Praça de São Pedro, como a gente vê hoje, Eu, quando visitei a Basílica de São Pedro em 2016, eu tive a graça de conhecer um dos arcebispos da Basílica Vaticana que estava lá, e foi muita coincidência, porque eu fui à tarde, no fim de uma tarde de domingo, quando tinha pouca gente dentro da Basílica, eu sozinho dentro da Basílica, olhando as coisas, se aproximou de um bispo, que aí perguntou de onde eu era. Eu sou um padre brasileiro, estou não conhecendo aqui pela primeira vez a Basílica de São Pedro. A primeira vez que eu entro aqui, eu já tinha ido à missa com o Papa de manhã naquele dia, mas não consegui entrar na Basílica, só consegui no fim da tarde. E aí ele falou assim: é a primeira vez? Eu sou a primeira vez aqui? Aí ele se apresentou: não, eu sou Dom Eduardo Novato, arcebispo aqui da Basílica Vaticana. Então vamos dar uma volta com você aqui. E aí ele foi me levando e me mostrando as coisas todas, me explicando muita coisa. Foi um privilégio aquela tarde, porque ele entrava onde eu não conseguia entrar. Os guardas da Basílica olhavam e viam o arcebispo tinha continência, porque ele era a autoridade dentro do Vaticano. Eu passava por ele, e tive a graça de conhecer muita coisa naquela parte. Foi uma vez, uma verdadeira vez. Né? Ele conseguiu me levar lá embaixo, né, no túmulo de São Pedro, né? Depois conseguiu me levar lá em cima, na Basílica, né? Depois me levou na sacristia da Basílica. Depois, você conhece o Vaticano? Não, isso não. Vamos lá no Vaticano, consegui. Deu uma volta de carro por dentro do Vaticano, percorri tudo, né? Foi uma tarde. Ele me levou até o cemitério do Vaticano, né? Porque cheguei lá, estava sendo fechadas as portas, e aí tinha uma irmãzinha alemã, o Campo Santo Teotônico, que é o cemitério que fica dentro do Vaticano, e é cuidado por irmãs religiosas alemãs. Aí estava fechando tudo, e aí o arcebispo chegou para ele e disse: irmão, eu sou um padre que veio do Brasil e é a primeira vez que ele veio ao Vaticano. Então nós não podemos deixar o voltar ao Brasil sem conhecer o Campo Santo Teotônico, não é? Aí, sim, excelente. E aí nós abriu a igreja que já estava fechada, e aí abriu tudo, iluminou tudo, estava tudo fechado, ela estava fechando tudo. Abriu tudo. Eu disse: agora nós só explica o padre que é o Campo Santo Teotônico. As personalidades estavam sepultadas ali, e mostrou uma parte assim bem interessante, né? Bem interessante. Deus dá esses presentes para a gente, né? De vez em quando, foi assim, uma parte bem interessante. Então, eu estou falando tudo isso e falando da importância da Basílica, porque ali nós temos duas referências muito importantes. O altar da confissão, que é onde está o túmulo de São Pedro, né? E hoje confirmado já, que em 1930 houve um problema numa fundação, numa ala da Basílica, que teve que ser recuperada. E aí naquele momento, naquela ocasião, o Papa Pio XII pediu que fosse feito todo o trabalho de restauro na fundação, lá embaixo, né? Porque nas construções em Roma, o povo, quando você ia construir uma casa, eles não derrubavam a casa e construíam depois o terreno, não. Limpavam o terreno e construíam um terreno limpo, não.
eles aterravam, enchiam de terra a casa velha e construíam a outra por cima. Eles faziam sempre assim. Aterrava tudo e construía por cima, e fazia por cima. Então hoje você lá, você consegue ver as 3 vasilhas, a atual, lá em cima, né? Depois a de baixo, né? E depois lá embaixo a outra de Constantino e o túmulo de Pedro lá. E o altar corresponde. O altar onde hoje o Papa celebra a missa, lá embaixo tem vários outros altares. Né? Que em todos eles vai bater exatamente no túmulo de São Pedro. Então, onde hoje fica o altar da confissão, o altar principal da Basílica de São Pedro, exatamente ali embaixo está o túmulo de São Pedro. Né? Depois, o Papa pediu, quando foi feito recobertos os ossos, foi recuperado os ossos de São Pedro. Eu falava na época agora do imperador Constantino, porque ele tinha feito mandado recolher. Isso foi registrado por um escravo do imperador que fazia as atas do imperador. O imperador pegou os ossos de Pedro, envolveu no seu manto e colocou dentro de uma urna. Quando foi feito esse trabalho, a mão do Papa, Pio XII, eles encontraram exatamente dentro de uma urna funerária de mármore, encontraram restos de ossos, né, e resquícios de um manto púrpura, que bate com os dados da ata do imperador Constantino na época em que ele encontrou os ossos, mandou revolver e colocou no lugar. Com seu próprio manto, com a sua própria capa, ele fez isso. Então, bateu pelo menos essa parte histórica, né? Isso aí bateu e Deus nunca duvidou disso, que São Pedro de fato estivesse sentado ali. Atrás daquele altar, do altar principal, tem o altar da Cátedra de São Pedro, né? O altar da Cátedra de São Pedro, né? Foi realizado tanto o baldaquino, que está em reforma esse ano, para o ano que vem, que é o ano do jubileu do Plano Santo, 2025, né? Está sendo restaurado aquele altar, foi feito o baldaquino, né? Foi feito pelo Bernini, e o altar da Cátedra de São Pedro, também tem um momento bonito, né? Onde a gente vê a cadeira, a Cátedra de Pedro sendo elevada, sendo assunta ao céu, com a presença de 2 santos, 2 doutores, 4 doutores da Igreja de verdade, né? 2 do Ocidente e 2 do Oriente, né? Santo Agostinho e Santo Ambrósio sustentam 2 pernas da cadeira, e mais outras 2 pernas são sustentadas por Santo Atanásio e São João Crisóstomo, né? 2 padres do Ocidente, 2 padres do Oriente elevam a cadeira de São Pedro, né? A Cátedra de São Pedro, mostrando assim com aquele monumento toda a reverência, tanto à Igreja do Ocidente quanto à Igreja do Oriente tem pela missão do sucessor do apóstolo Pedro de confirmar na fé e de confirmar na caridade toda a Igreja de Cristo, né? No capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, nós temos a oração de Jesus, o diálogo que Jesus faz com Pedro. E Jesus diz a Pedro: Simão, Satanás me pediu permissão para te peneirar, como se faz com o trigo. Eu, porém, por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando estiveres convertido, confirma os teus irmãos na fé. Então, Jesus reforça aí no Evangelho de Lucas a missão dada a Pedro de confirmar na fé a Igreja de Cristo. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele faz o seu testemunho, o seu relato, né, da sua conversão e da missão, tudo aquilo que ele fez logo depois de sua conversão. Eu saí, fui, preguei o Evangelho, construí comunidades, constituí igrejas, depois fui a Jerusalém, fiquei 15 dias com Simão, com Pedro
para que ele confirmasse tudo o que eu tinha feito. Caso contrário, eu teria trabalhado em vão. Se Pedro não confirmasse tudo o que eu fiz, eu trabalhei em vão. Aí a gente vê já no tempo de São Paulo a reverência que ele, Paulo, tinha e que os demais apóstolos tinham a Pedro e aos seus sucessores, né? Ao papado, como essa instituição querida e desejada por Cristo para ser sinal no mundo da unidade da igreja, da unidade do povo de Cristo. Por isso, um dos títulos do Papa é Vigário de Cristo, aquele que o Senhor escolhe e coloca nesse mundo, e que nesse mundo é sinal da unidade e da vontade de Deus, que tem o poder das chaves para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Meus irmãos, que hoje nós possamos, ter essa festa tão antiga que a igreja celebra, mas tão importante para todos nós cristãos católicos, porque mostra aquilo que nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos uma instituição qualquer. A igreja católica não é uma instituição qualquer. A igreja católica não é uma ONG. A igreja católica não é uma empresa. É algo completamente diferente. E não querido, não desejado, não idealizado por homens ou pelos homens. Porque se fosse, já teria se acabado. Teria se acabado há muito tempo. Teria se acabado há muito tempo. Mas é o próprio Cristo que sustenta a sua igreja, que criou a sua igreja, que dá vida a ela. E a igreja católica não se acabará. Não se acabará. Não se acabará, porque ela não é uma realidade humana. Ela não está no querer humano, no querer dos homens. Nós podemos fazer crescer ou podemos fazer sofrer a igreja. Podemos fazer sofrer a igreja por nosso mau testemunho, por nossa má conduta. Aqui, quando falo nós, me refiro a todo o corpo da igreja, nós, pastores e povo de Deus, podemos fazer crescer, edificar, e podemos fazê-la sofrer, mas nunca poderemos destruir a igreja, porque ela não é uma obra humana, ela é uma obra divina, ela está no querer de Deus. É Cristo quem quis a sua igreja, quem pensou a sua igreja, é Ele que a mantém e que dá vida a ela. Tem uma história, Napoleão fez sofrer muito a igreja nas suas guerras, nas guerras napoleônicas, depois da Revolução Francesa, perseguiu muito duramente a igreja, matou muitos padres, matou muitos religiosos, suprimiu a fé cristã, suprimiu a fé católica na França, e ele dizia para os cardeais, um grupo de cardeais, bispos de Paris: eu vou acabar com a igreja católica. E os bispos se entreolharam e olharam para Napoleão e disseram: nem nós conseguimos acabar com a igreja, quanto mais você. Você vai fazer ela sofrer, mas acabar com ela não. Nem nós conseguimos acabar com a igreja. Imagina isso. Vai fazer sofrer o povo de Cristo, mas acabar não, porque ela está na vontade e no querer de Deus. E tudo isso até o fim dos tempos, até o Senhor voltar, a igreja é e continuará sendo sacramento de Cristo para o mundo. Então que hoje nós possamos estender nossas preces e nossas orações ao Papa, à sua missão e à igreja do mundo inteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.